Doutor Jorge André, o processo... você que está assim, aí nos escutando, né, vendo o nosso programa, assistindo, como? Você deve estar pensando, porque e aí, o processo quero é muito perdoar, interessante, porque hoje se faz isso, às vezes de modo consciente. Não precisa ser uma hipnose muito invectiva, mas uma coisa de sugestão equilibrada e ajustada, o indivíduo vai penetrando lentamente naquele processo mais íntimo das figuras negativas da alma. Primeira coisa. E o que eu gostaria de acentuar nisso é que a retirada do processo vai se tornando natural. Porque o indivíduo que está dirigindo o processo deseja fazer isso com seu pensamento de amor. E aquele que quer se livrar do processo, sanar a sua dificuldade psicológica em ação, que seria ciúme, inveja, dificuldades, vinganças, a coisa toda, ele precisa se livrar daquilo e ele deseja colocar isso. E o quadro vem à periferia, mas fica no interior da alma aquele processo que chamamos, desculpe o termo, e fica uma coisa vazia, porque se tirou alguma coisa. Entendi. Nós temos que colocar neste lugar coisas positivas. Então, a primeira coisa é identificar o problema, né? Que nós temos um problema, não é? Que ele falou é muito bom isso. E depois é o desejo de se ver livre daquele peso, não é verdade? Como fazer isso no nosso dia a dia? Isso é formidável. É preciso considerar uma coisa muito interessante neste processo. Porque muitas vezes não é só o fato da agressão em face à necessidade do perdão. É que isso modifica no interior da nossa alma, do nosso espírito, e isso se reveste sob formas depressivas, fenômenos compulsivos, ansiedades, etc. De maneira que é um processo que tem que ser bem filtrado. E tem uma coisa que eu gostaria de colocar nisso, que todos esses elementos têm um pano de fundo, que é o medo, e que nós precisamos drenar todo este componente. Mas como nós estamos aqui com um psicólogo de primeira linha, nós vamos passar para ele nos dizer como essa filtragem, que é o nosso Bellini, pode se dar, porque ele tem um cabedal muito bom nessa área. Então vamos ver como é que podemos lidar com esse medo, né? Que está por trás da ausência de perdão. Ele faz sempre isso comigo. Nós podemos afirmar que, independente do credo religioso de cada um, essa questão do auto-perdão é possível ser feita, como o nosso André colocou muito bem aqui. É preciso primeiro que as pessoas se interessem por aqueles equívocos que elas estão cometendo. E a pessoa só começa a se interessar quando ela começa a sentir que a qualidade de vida dela não está boa. Ela começa a procurar ajuda. Aí começa a surgir as fobias, começa a surgir todas essas questões que afloram, digamos assim, principalmente a depressão, que é uma doença do século. É a doença do século. Então uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Isso. Então, Yasmin, nós sempre defendemos a ideia de que tudo isso tem um início, tem uma causa, quando as pessoas se deparam com determinados fatos e, por orgulho, não aceitam aquele fato, negam os acontecimentos, sejam eles quais forem. Seja ele a perda de uma pessoa querida, a perda de um emprego, a perda de qualquer coisa, de um objeto. Negam a dor, né? Negam a dor. Então ela nega, mas não sublima. Ela nega, insiste na negação. Aí desencadeia todo esse processo. Aí essas energias vão linkando. Aí a pessoa fica triste porque descompensa suas energias, né? A tristeza leva a um estado, digamos assim, de ansiedade, um estado de angústia. Esse estado de angústia leva uma mágoa. A mágoa leva o ódio, que você citou no início do nosso programa de hoje. Esse ódio leva ao rancor, que leva à vingança. Então, fica dentro do emaranhado de um processo de energias tão pesadas que a pessoa entra nesse estado profundo de depressão. Então, não podemos botar as coisas debaixo do tapete, não é verdade? É verdade. Mas, ao mesmo tempo, não devemos explodir, não é? Devemos trabalhar. Como nós temos um sinal, se o André até me permite, um sinal que eu digo sempre que é um termômetro, que é a raiva. Quando você sentiu raiva, não fique com vergonha dela.
Mas também você não precisa expor aquela raiva, mas aquilo ali para você é um termômetro. Se eu estou com raiva é porque algo não está indo bem comigo. E muitas vezes o pano de fundo da raiva é o medo, né? É o medo, exatamente. Exatamente, é o medo. Então essa raiva, eu digo, é um termômetro, porque ela é muito delicada. Nós também na visão espírita vemos que no momento em que essa raiva acontece, nós já não estamos mais sozinhos dali para frente. Porque já linkamos com sugestões negativas com várias estão mentes. na mesma sintonia, Isso. né? Então a pessoa já não está mais só. Então a raiva, ela é o alerta. Depois da raiva, então, já é o sinal para que você procure entender o que está acontecendo com você. Então, ao invés de negar aquele fato, seja ele qual for, primeiro aceitar o fato e tentar entender por que isso está acontecendo. E na medida que você vai entendendo, Yasmin, você se dá conta de que diante de quais situações, qual será a sua reação. Isso é autoconhecimento. Então, se você já fez algumas coisas atrás, já cometeu alguns equívocos estimulado por esse ato, é o momento de você se auto-perdoar, perdoando você mesmo. O perdão é a consciência de que aquilo que você fez, você já não fará mais. Então, se a pessoa não consegue perdoar outro sem antes perdoar a ela mesma, ela pode se desculpar o outro, mas perdoar só se você de fato estiver perdoado você mesmo. Então temos que trabalhar o auto-perdão para chegar ao perdão do outro. Esse é o meu pensamento. E no processo desse trabalho que se faz comumente na terapia de vivências passadas, que precisa de um indivíduo adestrado para isso, é preciso que ele tenha conhecimento, porque pode ter interferências das presenças, que são outros espíritos que estão sintonizando naquela faixa negativa que precisam ser adequadamente doutrinados e afastados do processo. O processo é muito complexo, daí tem que ser em mãos hábeis e o indivíduo que compreenda muito bem essa parte espiritualista.